Sul-Americana 2025, o grande objetivo do Fluminense e também de outros times, de outros clubes, para a temporada que está em vigor. Vamos trazer agora o gabarito completo do que vai rolar, do que vai acontecer na Copa Sul-Americana de 2025. Vamos fazer a nossa famosa e tradicional tier list, dividindo em 3 categorias. Chance de título, né, pode surpreender, e chance zero. Enfim, né, vamos desmiuçar a Copa Sul-Americana 2025, Robinho. É isso aí, Guilherme. Vamos lá, que acho que vai ser a Copa Sul-Americana mais difícil, talvez, da história. Né? Olhando pelos clubes que lá estão, né? Você vê os clubes brasileiros, o próprio Independiente, né? O Rei de Copas, o maior vencedor da Libertadores, né? O time com mais títulos de Copas aí da América do Sul. Então tem tudo para ser uma grande competição. É isso. Então, sem mais delongas, arrumei os times certinho, conforme os grupos, e então fique ligado aí, vou colocar na tela. Tá aí? Nesse formato ou nesse aqui, Robinho? Qual que você prefere? Acho que nesse aqui tá melhor, né? Esse aí tá melhor para a gente poder ver os times. Sim. Então vamos lá. O grupo A, nós temos aí, né? O Independiente da Argentina, o Rei de Copas, Guarani do Paraguai, o Nacional de Potosí e o Boston River do Uruguai. Grupo B, Defesa e Justiça da Argentina, Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e o Vitória da Bahia, time brasileiro. No grupo C, América de Cali, Huracão da Argentina, o Racing do Uruguai e o Corinthians, time brasileiro. No grupo D, temos Grêmio, Godoy Cruz da Argentina, Sporting Luquenho do Paraguai e o Atlético Grau do Equador. Grupo E, Cruzeiro, Palestino do Chile, União, né, da Argentina, o Musuki Runa do Equador. Esses são os times do grupo E. Grupo F, grupo do Fluminense, temos União Espanhola, Once Caldas, União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e o GV San José da Bolívia. O grupo G, Lanús da Argentina, Vasco, aí, qual que é esse time mesmo que eu esqueci? Ai, caramba. Enfim. Puerto Cabelo, da Venezuela. Isso, exatamente. Esse time aí e o e o Melgar. E no último grupo, Atlético Mineiro, Caracas da Venezuela, Cienciano do Peru, o do Esporte Iquique. E por último, o Fluminense, obviamente, né? Vamos deixar o principal por último. Grupos passados a limpo, Robinho. Vamos começar então. O Rei de Copas, Independiente, favorito, pode surpreender ou não tem chance alguma de título? Cara, eu vou colocar como um dos favoritos, assim, porque você acha que você nunca pode menosprezar um Independiente, um Boca Juniors, por pior que eles estejam, né? Você tem que ter o respeito, e acredito que no grupo que eles estão, provavelmente devem conseguir uma boa classificação aí na primeira fase. E, meu amigo, mata-mata com o Independiente, conseguindo decidir em casa, vai ser difícil. Também estou fechado com você. Acho que o Rei de Copas sempre é um dos favoritos aqui no continente sul-americano. Então, independente da Argentina, um dos favoritos. Aí agora a gente vai ter uma sequência que, assim, é válida, né? Guarani do Paraguai, Nacional de Potosí e o Boston River, sim, zero chance, né, Robinho? Ah, cara, eu acredito. Para mim, sem chance nenhuma. O Guarani é aquele time que provavelmente pode até chegar no mata-mata ali. O Nacional de Potosí vai perder todos fora e vai ganhar todos em casa, porque joga quase a 5.000 metros de altitude. E o Boston River é um clube, assim, é um clube fraco, né? Assim, mostrou contra o Bahia. O Bahia foi melhor nos 2 jogos, apesar do resultado final ter sido só de 1-0, né, no confronto. Mas é um time que, para mim, não tem a mínima chance. E acredito eu que o Guarani vai acabar
passando aí também de fase. Playoff. Lembrando, isso, trazendo o regulamento, primeiro, né? Sim, trazendo o regulamento da competição, como é que funciona? Isso. O primeiro colocado de cada grupo já avança para as oitavas de final. O segundo colocado se classifica para o playoff, a uma partida anterior às oitavas, no qual vai enfrentar o terceiro colocado de cada grupo, né, da Libertadores. O time que fica em terceiro na Libertadores pega o segundo colocado do grupo da Sul-Americana. Então, exato. Né, tá aí feito o esclarecimento sobre o regulamento. Agora vamos para o Defesa e Justiça, Robin. Eu acho que pode surpreender. Um time que já foi campeão, inclusive, da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa contra o Palmeiras, né, recentemente, tem 4 anos, se eu não me engano. E é um time enjoado que sempre dá trabalho. E aí? Eu colocaria como uma provável surpresa também. Como você já falou, é um time que se acostumou, né, a disputar competições sul-americanas, é um time que já ganhou essa competição, é um time que já ganhou uma Recopa, então, assim, é um time que vem fazendo boas campanhas aí nos últimos anos, então a gente pode, sim, olhar para a Defensa como uma possível surpresa aí nessa competição. Boa. A gente vai de novo para aquela sequência, né? Universidade Católica e Cerro Largo, sem chance alguma, né? Cara, para mim, zero chance. Cerro Largo também. A gente nem perder tempo debatendo esses times que vão rodar com toda certeza. Vitória, Robinho. Eu acho que não tem chance alguma também. Cara, assim, eu colocaria como uma surpresa, mas não como uma surpresa para conquistar o título. Eu colocaria o Vitória como uma surpresa. Pode avançar, uma surpresa que pode avançar. Exato, para conseguir chegar até uma quarta de final de Sul-Americana, eu acho que pode ser. Porque, assim, a surpresa eu não considero somente com a conquista da taça, tá? Sim. Eu considero com que possa fazer boas uma campanha. Boas Exatamente, campanhas. Exato. Estou fechado com você também. O Vitória da Bahia também pode surpreender e ir longe na Sul-Americana. Agora temos o América de Cali. A América de Cali, eu acho totalmente sem chance, Robinho. Eu acho sem chance. Se eu tiver que optar por um desses 3 clubes aí antes do Corinthians, como uma surpresa, optaria pelo Huracan. Porque o Huracan quase foi campeão argentino, né, na última Não, o Huracan vem fazendo boa campanha, né? Fez uma campanha boa no Campeonato Argentino do ano passado, faz uma boa campanha neste exato momento. Perdeu para o Vélez, né, que agora faz uma campanha horrorosa, uma campanha digna de rebaixamento, e o Huracan conseguiu se manter. Então, acho que pode sim ser uma surpresa, e obviamente a gente tem que respeitar os clubes argentinos, né? Que mesmo não tendo tanta qualidade quanto os brasileiros, eles acabam fazendo jogos bem difíceis. Concordo com você, o Huracan também pode surpreender. O Racing do Uruguai, pô, zero chance, né? Zero já chance. tira o caminho aqui. Corinthians, eu colocaria como favorito, Fabinho. Eu já coloco o Corinthians e o Grêmio como favorito. Também acho que o Corinthians e o Grêmio se juntam ali ao Independiente, o Rei de Copas, como times favoritos aí para conquistar a Copa Sul-Americana. Lembrando que seria título inédito, tanto para o Corinthians quanto para o Grêmio, mas não para o nosso Independiente, né? Que calou o Maracanã em 2017, né? Grande Rei de Copa. Com Ariel Holanda. Saudade. E assim, cara, como eu falei no início do vídeo, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: é uma competição que vai ser, se duvidar, mais difícil que a própria Libertadores, né? Com os times que lá estão. Então, assim, é uma competição que vai ter, na minha visão, diversos nível. Exatamente. Sim. Exato. Principalmente pelos brasileiros e pelos argentinos. Exatamente. Godoy Cruz, Robinho. Eu acho que o Godoy Cruz, a gente pode descolar um pouco aí do Defesa e Justiça do Huracan. Eu acho que o Godoy Cruz não tem chance. Eu acho que esses 3 próximos, Godoy Cruz, Sportivo Luquenho e o Atlético Grau, para mim, sem chances nenhuma. Sim. Então a gente já vai aqui, né, para encurtar caminho. Tchau, Godoy Cruz. Tchau, Sporting Luquenho. E tchau, que é o clube do Romerito, né? Exatamente. O Atlético Grau também, que beleza, o time dos motoqueiros, né? O Atlético Grau tá fora. Aqui agora a gente chega
e um dos favoritos, pelo menos na minha opinião, Robin. Acho que o Cruzeiro tem tudo para crescer aí com o Leonardo Jardim e, né, tem a possibilidade de fazer grandes apostas, principalmente no meio da temporada, né? A Sul-Americana vai se definir no segundo semestre, então acho o Cruzeiro um dos grandes favoritos também para conquistar a Sul-Americana. Eu concordo com você. O Cruzeiro também é um dos favoritos também, pelo elenco que montou, pelo dinheiro que ele pode investir, pelo treinador que ele conquistou, que ele contratou agora, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nesse grupo do Cruzeiro. Por quê? O Palestino é um time que a gente não dá nada, mas é um time que faz jogos muito bons em todas as competições sul-americanas que ele joga, e ele vem tendo boas campanhas, né? Ele vem fazendo campanhas justas, vamos dizer assim, né? E o Atlético e esse União aí da Argentina, a gente jogou contra eles. Eles jogam um gramado sintético no estádio que é, cara, um caldeirão. Então, assim, o Cruzeiro ele pode ter muita dificuldade. E se eu não me engano também, esse outro clube que o Cruzeiro joga... É um sub-ruim, do Equador, acho. Mas eu acho que é altitude também. Eu acho que é também. Então, assim, o Cruzeiro, ele tem jogos, assim, não tão acessíveis assim. Mas, obviamente, pelo time que o Cruzeiro tem, pelo treinador e pelo provável investimento que deve ter mais no decorrer da temporada, eu não tenho nem sombra de dúvida se o Cruzeiro é um dos favoritos para mim. E, obviamente, que a gente tem que pensar, o Cruzeiro é um dos reis de Copas do Brasil também, né, cara? É o maior vencedor de Copa do Brasil com 6 conquistas, já ganhou 2 Libertadores. Então, assim, é um clube que ele é acostumado também a esse tipo de competição. Perfeito. Na sequência, tem o Palestino. O Palestino, como você bem falou, acho que pode surpreender. Acho que a gente pode colocar aqui na surpresa, né? Pode surpreender o Palestino. Já o União, não acho, apesar de, digamos assim, ter jogado as últimas competições, né, sul-americanas e tal, acho que não chegou a jogar Libertadores, jogou mais sul-americano. Eu acho que ele só jogou sul-americano, Kigão. Eu não vejo o União da Argentina, nem o Musuque Runa, né, com alguma chance, então sem chance. Esse galera ele vai mais, né, tentar pontuar jogando casa, eu acho, pela questão da altitude do que propriamente fora. Né? Fora, com certeza, ele deve ser um saco de pancadas aí do grupo. Sim. Agora a gente chegou no grupo do Fluminense, né? Temos aí União Espanhola, Once Caldas e o GV San José. Acho que de cara já, o GV San José, para mim, não tem a menor chance. E eu acho que União Espanhola e Once Caldas, eu acho que a gente pode colocar como surpresas, talvez. União Espanhola, eu não acredito que seja. O Once Caldas eu colocaria também como surpresa. É um campeão de Libertadores, é um clube que joga na altitude, né? Um time colombiano, e eles normalmente conseguem fazer campanhas assim, pelo menos chegar a mata-mata. Então, acredito que possa ser um time que possa surpreender, como a gente falou no início do vídeo. A surpresa não é conquistar o título, né? Mas sim fazer uma campanha justa. Pode ir longe, fazer uma boa competição. Exatamente. Agora chegamos no grupo do Vasco. Lanús, Vasco, o Puerto Caballero e o Melgar. Acho que daí Lanús e Vasco podem ser as surpresas, né? Eu acho que o Lanús e o Vasco eles podem ser a surpresa também. O Lanús eu colocaria até uma surpresa para bater uma semifinal, alguma coisa assim. Vasco também. Puerto Caballero e Melgar tem a menor chance. O Melgar, cara, que fez boa campanha, se eu não me engano, nas últimas 2 edições sul-americana, né? Eu não duvido também o Melgar ele dificultar a vida do Vasco no grupo, tá? Não duvido. Mas, obviamente... O que seria engraçadíssimo e estaremos torcendo por isso, né, Alvin? Com certeza.
passe vergonha mais uma vez. Né? Sim, mas eu acho que se tiver que escolher 2 desse grupo, seriam com certeza Lanús e Vasco. É isso. Agora chegamos no último grupo. Né? Grupo H, grupo do Atlético Mineiro. Tem Atlético Mineiro, Caracas da Venezuela, Cienciano e Deportes Iquique. Eu acho que o Atlético Mineiro também é um dos favoritos. Acho que a gente já pode colocar aqui também. E o restante do grupo é vala, né, Robinho? Cara, eu acho que o Atlético ele pegou o grupo mais acessível, sabe? Né? Porque ele pega o Caracas, que não tem altitude, ele pega o Iquique, que não tem altitude, né? Então, assim, pega só o C esse ano, se eu não me engano, que é Cusco, né, no Peru. Então, mas eu não acredito que nenhum desses 3 clubes sequer possam ser surpresas. E agora, Albinho, momento de tensão. Todo mundo assim, ó. Você que tem em casa também que vai ver esse vídeo, ó, momento de tensão, né? Aquele clima de apreensão. Todo mundo assim. Ó. O colossal Fluminense Futebol Clube, Albinho. Primeiro de tudo, seremos racionais ou apenas fanáticos nesse momento? Cara, assim, eu acho que eu já posso até opinar sobre isso, que eu vou citar alguns fatores. Eu acho que o Fluminense ele vai ser um dos favoritos ao título, tá? Porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o Fluminense... A gente não pode pensar o agora, né? A gente projetou o Cruzeiro para o segundo semestre também. É isso. Então vamos dar essa colher de chá também para o Colossal. Então eu estou fechado com você. Fluminense é um dos favoritos também, né, Robinho? Exato. Eu acho que a gente pode até se alongar só um pouquinho falando do Fluminense, né? Porque, obviamente, claro. É o Fluminense. Né? Então, assim, mas o que a gente debatia, até a gente conversa, né, no WhatsApp e tudo mais, é que a gente jogou um início de temporada com um time sem meio campo, sem o meio armador, né? Porque a gente teve o problema do Ganso, a miocardite, que graças a Deus foi resolvida. O Lima passou o início de temporada todo lesionado. O Lescano, quando chegou, né? O Lescano, que é uma das grandes promessas do futebol sul-americano, né? Até o Botafogo estava querendo a contratação dele. Quando o Lescano chegou, ele já não poderia atuar, né? E o Renato Augusto como aquela última opção, até mesmo o Arias podendo jogar por ali, né? Então, assim, como eu falei, eu acho que a gente teve o início de ano. Se você for analisar, o Fluminense ele chegou na final do estadual. Robin, mas ele tinha obrigação de chegar. Só que o Fluminense ele reformulou quase que o time. Se você for pegar o time, provavelmente, que a gente deve ter no meio da temporada, vai ser quase que 80% diferente do time que a gente tinha no final do ano passado. Então, é um time totalmente diferente, com novos jogadores que vão se adaptar ainda. Né? Eu, particularmente, eu acredito muito ainda que a gente deve ter, né, no decorrer da temporada, a entrada no time titular do Bernal, do Hércules, talvez o Lescano e o Lavega tendo boas oportunidades, o próprio Riquelme quando voltar de lesão, a gente vai ter a volta também do Gabriel Fuentes, a gente vai ter a volta do Ganso, o Ganso, que é o cara que faz o Fluminense ser criativo, que faz o Fluminense, que primeiro, que bota o Arias para jogar na posição que ele mais rende. O Arias é o nosso melhor jogador e um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E assim, você olhando, eu acho que a gente vai fazer contratações também para o Mundial de Clubes, como falei. E se você pegar os últimos 2 anos, a gente chegou a gente foi campeão em 2023 da Libertadores, chegou na final do Mundial, e ano passado, mesmo na situação tão ruim que a gente se encontrava, a gente conseguiu chegar, né, numa quarta de final de Libertadores e ficamos só não passou, vamos ser sinceros, Mano Menezes. Não, com certeza, mas a gente ficou 3 minutos de levar uma disputa de pênalti que nos daria uma semifinal de Libertadores ano passado. Sim. Né? Então, sim, é um clube que se acostumou. Que a gente faz comparação, por exemplo, do Vasco. O Vasco tem toda a questão que o Vasco não joga uma competição internacional faz tempo. Né? O Vasco não faz uma boa competição internacional, se eu não me engano, desde 2012, né? Quando o Diego Souza perde o gol. Né? Agradecer o Cássio, né? Sempre por isso. Mas, assim, então acho que é muito por isso. Eu acho que a gente tem de onde tirar essas opções. Eu acho que a gente tem uns 5, 6 nomes que podem render muito no Fluminense ainda. Eu gostei do Freitas naquela reta final ali.
Eu acho que ele começou a fazer jogos melhores. Eu acho que ele pode ser um jogador que vai ajudar o Fluminense também. Então, acho que a gente tem boas peças no elenco. Não o melhor time, obviamente, da competição, mas a gente tem de onde tirar. E eu acho que a gente vai contratar mais jogadores no meio da temporada, a gente virando SAF ou não virando. E até mesmo para o Mundial de Clubes. É isso. Estão repassando o gabarito, Robinho, da Sul-Americana 2025. Tá aí. Os favoritos ao título: Independente da Argentina, o Rei de Copas, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense. As surpresas podem surpreender, seja na briga pelo título, seja fazendo boa campanha. Defensa e Justiça da Argentina, Vitória, o Huracán da Argentina, Palestino do Chile, Once Caldas da Colômbia, Lanús da Argentina e o Vasco da Gama do Brasil. Sem chance alguma, pessoal aí, né, Guarani do Paraguai, enfim, essa galera não interessa. Então, tá dado o gabarito do que a gente espera para essa Copa Sul-Americana 2025. Repassando mais uma vez, botar o calendário aí na tela. A fase de grupos se inicia, né? O Fluminense inicia aí no dia 1º, na semana que vem, né? Isso. E a final, a previsão que seja aí na última semana de novembro, dia 22, né? Vai ser no dia 22 ou antes, né? Então, basicamente, esse é o calendário da Sul-Americana 2025. É isso, gabarito, calendário dado. E torcemos para um título do Colossal, né, Robin? Para fechar, né, o triplete da Conmebol com Libertadores 23, Recopa Sul-Americana em 2024 e Sul-Americana em 2025, que seria algo inédito, inclusive, né? Então, quem sabe o Fluminense faz história em 2025. Essa é a nossa torcida, né, Albino? Tamo junto. Valeu. Tamo junto, Guigão. Exatamente, cara. Quem sabe buscar o bicampeonato aí da Recopa, né? Eu acho que talvez a Copa Sul-Americana seja o mais acessível torneio para a gente conseguir buscar um título essa temporada, né? E você já classifica para a próxima Libertadores como cabeça de chave, e você pensando no Fluminense podendo virar SAF, você ainda consegue ter um time que vai chegar com muito mais investimento do que a gente chegaria, por exemplo, se não conseguir pegar uma vaga na Libertadores. Então, acho que essa vai ser a competição que o Fluminense vai acabar focando e que eu acho que a gente mais tem condições de poder conquistar. Valeu, tamo junto. É isso. Curtiu? Não gostou? Né? Acha que a gente errou em algum palpite? Deixa o seu palpite aqui embaixo, né? Os seus favoritos, os times que, na sua opinião, pode surpreender, e para você, os times que não têm a menor chance. Então, deixa aqui nos comentários, né? Quero a sua opinião, né? Bota aí embaixo também se você está curtindo esse estilo de vídeo. Deixa o like, se inscreva no Tricolor Fanático e espalhe, né, esse vídeo. Compartilhe o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Espalhe a palavra no Tricolor Fanático. Beleza? Tamo junto, saudações tricolores e até qualquer momento. Valeu! Valeu!